Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com mais um episódio do Talento com Verdade. Hoje eu estou com Marco Ornelas, depois ele vai se apresentar para vocês, mas ele é professor, consultor, trabalha há 30 anos na área de recursos humanos, mais especificamente com design organizacional. Posso dizer que ele é um dos mestres aí no Brasil falando sobre o tema, e essa é a escolha para esse momento aqui hoje. Então, a gente vai focar essa conversa sobre design organizacional, mas de um jeito leve, fluido, contando da experiência dele e também do que eu já vivi no mundo corporativo. Então, Marco, mais uma vez, obrigada pela sua presença. É um prazer, de fato, ter você aqui com a gente hoje, né? E para a gente começar, conta um pouquinho para quem aí está do outro lado, quem é você, com que você já trabalhou, enfim, e depois a gente começa esse bate-papo gostoso. Legal. Obrigado, Gisele, pelo convite. É um prazer estar aqui participando desse podcast da tua série Talento com Verdade. Bom, eu sou o Marco Ornella, já estou no mercado há muitos anos, né? Mais de 30, né? A minha empresa tem 34 anos. Uhum, Mas antes disso eu tive uma passagem primeiro por uma empresa mesmo, onde eu trabalhei na área de recursos humanos. Mas eu acho que o bichinho da cultura e das organizações, da consultoria, falava mais alto, né, assim, essa ideia de ficar numa única organização, de ver uma única realidade, já me incomodava lá atrás, ainda que eu tenha tido uma experiência fantástica. E eu fui para o mundo da consultoria, primeiro numa consultoria que não era minha, e depois, então, há 34 anos, fundei a minha e estou trilhando esse caminho do empreendedor, né, por um lado, e ao sim. mesmo tempo discutindo esses temas, né. Eu criei, há 34 anos atrás, uma formação de profissionais de RH, porque eu entendia como o meu cliente é o profissional de RH, Sim. eu achava e acho ainda hoje, e é muito legal essa parceria, esse olhar de dentro, esse olhar de fora, como uma composição saudável, né. Mas sempre entendi também, e aqui desculpe a crítica, de que muitas vezes esse meu interlocutor, ele tinha um baixo repertório, não discutia as questões comigo e muitas vezes era quase um comprador de serviço, né. Uhum. Então foi pensando nisso que eu achei que era importante a gente, vamos dizer, subir o nível dessa interlocução, e aí a gente eu criei junto com um grande amigo, uma formação de design organizacional. Na época a gente não chamava de design organizacional, mas era uma formação que tinha exatamente esse olhar. E então eu venho estudando essa ideia de transformação organizacional, né, que hoje eu chamo de design organizacional já há muito tempo, né, desenvolvimento organizacional há bastante tempo. Em 2013, 2014, eu tive um privilégio, eu posso dizer privilégio, porque fui fazer um mestrado no Chile com Humberto Maturana, né, que é um Que legal. neurobiólogo, um cara fantástico, né, falecido recentemente, mas foi uma experiência inusitada, diferente e um grande privilégio. E nessa ocasião, e eu diria que não foi, vamos dizer, houve uma Causa. sincronicidade, né, não foi por acaso, obrigado. Sim. Eu estava também desenvolvendo um projeto num cliente para falar sobre inovação na área da liderança. E eu estava, trabalhando, estudando também, né, melhor dizendo, design thinking, né, então Uhum. estava fazendo uma formação, estudando um pouco de quais são as metodologias para a solução de problemas complexos, né. E aí foi muito interessante, porque eu estava fazendo o mestrado no Chile, estudando design thinking, e aí na hora que eu fui entregar um projeto, né, no meu mestrado, eu resolvi discutir e resolvi entrevistar e resolvi conversar com executivos de RH. Então eu chamei da minha rede, né, quem sentava na primeira cadeira de RH, Sim. eu fui falar com heads, com VPs e com diretores de RH, sobre como é que eles percebiam as organizações e como é que eles percebiam o RH fazendo essa ponte e ajudando as organizações, o desenvolvimento organizacional. E curiosamente, como eu falei, eu estava estudando design thinking e as soluções de problemas complexos, e aí eu juntei uma coisa com a outra. E aí para mim nasce, né, assim, essa leitura do RH como um designer Uhum. organizacional, né, então
Isso já vem ali de mais ou menos 2013, 2014 que eu venho discutindo isso. Então me Ah, sinto foi aí essa época que você colocou nessa formatação do isso, design organizacional, isso. apesar de já estar trabalhando com esse Isso, tema há exatamente. muito tempo. É, eu inclusive o livro que eu escrevi, o meu primeiro livro que tem a ver com essa pesquisa que eu havia feito no mestrado, que eu lancei em 2017 o livro, eu chamei o livro, o RH como um designer organizacional. Então, Perfeito. Então, bom, tem bastante coisa aqui que o Marco vai trazer aqui para a gente, acho que muita reflexão, então, com toda certeza vai ter um ponto de partida aí para as organizações, RHs, líderes, enfim, mas é o que eu sempre falo, o RH tem um papel chave muito importante nisso, mas com toda certeza a gente também conta com o apoio de toda a liderança, né, das empresas num processo de gestão e mudança organizacional. Mas antes da gente falar um pouco mais do design, eu tô até curiosa, porque claro, quem me acompanha aqui sabe que eu vim de uma carreira de quase 20 anos na área de recursos humanos, minha última atribuição também como diretora sênior de recursos humanos para América Latina, então vivia isso todo dia, né, essa necessidade das organizações se transformarem mesmo de acordo com as necessidades que a gente tem hoje no mundo, né, que mudou muito. Mas, Marco, me conta principalmente, assim, quando você entra nas organizações, o que que você nota, né, antes da gente falar especificamente do design organizacional, mas quando te convidam, talvez para fazer um design ou para fazer um diagnóstico organizacional, o que que você mais nota hoje nas organizações aqui do nosso Brasil? legal. Gisele, eu acho que é importante quem está nos assistindo que a gente primeiro mude o modelo mental de como a gente percebe as Uhum, organizações. As organizações não são prédios, não são processos, não são máquinas. Elas têm processos, elas têm sim, máquinas e elas têm prédios, mas elas são feitas de pessoas. Então tem perfeito. um componente subjetivo, emocional muito importante e tem um componente vivo. Uhum, Então essa organização ela pulsa, ela vive, ela se transforma. Ainda que muitas vezes a gente não perceba isso nitidamente, mas ela é uma organização viva, tá? Então esse é o primeiro ponto. Quando você entra dentro de uma organização, ou quem está dentro da organização, precisa estar atento a essa vida, né? sim, Então eu diria assim, quais são os sintomas, né, de felicidade ou de doença que a gente uhum, tem? Isso vale também para nós, né? Então, eu estou dormindo bem? Eu estou me sim, alimentando bem? Eu sinto dor de cabeça? Eu sinto ansiedade? Eu sinto dor, né, no corpo, na perna, nas costas, né? Enfim, a gente está se observando todo claro, momento, né? Eu estou dormindo bem ou não estou? Acordo de noite ou não acordo? Tenho ansiedade ou não tenho? Sinto tristeza, sinto alegria? Vou trabalhar feliz ou vou trabalhar triste? Né? As relações que eu travo são relações saudáveis ou não? Estou trazendo isso do ponto de vista do indivíduo. A organização é a sim, mesma coisa, né, assim, a gente precisa olhar. Por isso que a gente faz, por exemplo, uma pesquisa de clima, uma pesquisa Pulse, em que a gente está o tempo inteiro tentando identificar como é que está a motivação das pessoas, sim. como é que elas estão aqui dentro da minha organização, qual é o nível de aderência, o nível de felicidade, o que que elas conversam no café, né, o Sim, que que elas conversam no almoço, né. Você já deve ter entrado num restaurante na hora do almoço, num lugar próximo de empresa, e aí você vê a conversa que tem do lado, na mesa do lado, né. claro. Eles estão falando mal do chefe? Eles estão falando mal da empresa? Ou não, eles estão falando de coisas felizes ou que eles estão bem. Estou pegando um dos aspectos, mas eu posso pegar outros, por exemplo, como é que está a entrega do meu resultado? Dá muito trabalho para chegar nesse resultado? A gente entrega bem, né, com Sim, eficiência, né? Qual o nível de satisfação dos nossos clientes, dos nossos uhum, fornecedores, enfim. Então, eu acho que todos esses elementos compõem o que a gente poderia dizer de uma organização saudável ou de uma organização uhum, doente. Então, é evidente que algumas dessas doenças ou algumas dessas dores não comprometem a organização. Né? Eu é, posso ir trabalhar um dia com dor nas costas, né? E tudo bem, faço uma massagem, ou tento ver que pode ser uma cadeira, ou eu dormi sim. mal, e tudo bem, vamos em frente. Desde que seja talvez algo bem pontual ali, Pontual, né. exatamente como você está falando, mas às vezes essa dor é crônica, né, então Uhum. ela continua, ela persiste, então E eu talvez preciso espalhada em mais pessoas, em mais áreas do negócio, aí eu etcétera. preciso um pouco ir mais a fundo, será que Uhum. isso não é um sinal de que minha
minha organização tem uma doença ou eu Sim. preciso tratá-la, né, não diria É. talvez a Eu palavra doença, mas disfuncional ela sei. está, né. Agora eu posso pensar se, como você disse, uma empresa eu gostei muito dessa analogia, porque de fato é a mais pura verdade, né. Claro que vai ter processos, tecnologias, ferramentas e uma série de coisas, mas uma empresa ela é feita de pessoas, né, no final do dia são várias pessoas trabalhando juntas em diversas áreas, né. Quando você chega dentro de uma organização, você faz um processo de entrevista, eu tô pensando, assim, nesse ponto de vista do seu diagnóstico antes de realmente começar um trabalho com a tua consultoria, como é que você monta esse diagnóstico, se é realmente ouvindo, né, o discurso das pessoas, você brevemente falou na questão da cultura, eu geralmente trago essa temática para cá, que realmente a cultura não é só o que está ali na parede, claro que a gente vai ter uma missão, valores, enfim, coisas já definidas dentro de uma organização, no entanto, a cultura ela é o que é o dia a dia, como as decisões são tomadas, o que as pessoas estão falando, o que é tolerado, o que é recompensado dentro de uma organização. Então, conta um pouco aqui para quem está nos assistindo, como é que você consegue chegar, né? O Marco tem essa especialidade de chegar em uma organização e realmente construir esse diagnóstico, se está saudável, se não está, como que é isso? É entrevistando muitas pessoas? Como você faz? Bom, eu acho que a primeira coisa, assim, a gente tem 2 jeitos de chegar numa organização, mas dos 2 jeitos eu diria, eu sou demandado, né, então Uhum. tem uma demanda, tem alguém que em algum momento ou tá olhando para o futuro, que eu acho que isso é legal, são poucas as organizações, que me chamam e diz assim: "Olha, eu quero me preparar para o É. futuro". Na grande maioria elas chamam porque ela tem uma dor. "Olha, Marco, eu Uhum. estou aqui com uma dificuldade", né, então vou te contar alguns casos, né, de últimas chamadas, né, Sim. de um executivo que me chama e diz assim: "Olha, eu quero rever a estrutura organizacional". Uhum, Porque ela foi mexida há muitos anos atrás, a gente vem trabalhando dessa forma e eu quero refletir se faz sentido uhum. essa estrutura organizacional. E aí, assim, a gente tem algo concreto, né. Certo. É claro que quando o paciente chega ao médico e diz assim: "Olha, eu estou com dor de cabeça é um sintoma. Então quando Uhum. o executivo diz assim: "Ah, minha estrutura organizacional, eu tenho dúvida de que ela está me atendendo hoje", é um sintoma. Não significa que o problema esteja necessariamente relacionado a Perfeito. isso. Talvez seja mesmo um problema de cultura ou também de cultura, né. Nesse caso em particular, Hum, sim, né, uma organização de com executivos com 30 anos de empresa, eu vou te dizer, nós temos que mexer na cultura organizacional, claro. porque eu tenho muitas pessoas no nível da liderança, com muito tempo de casa, e provavelmente conduzindo os processos daquela organização há muito tempo daquela maneira. Então aí você está falando de coisas que têm a ver com processos, com pessoas, com estrutura e necessariamente com cultura organizacional. Então, o que eu gosto, né, e que eu normalmente indico é, a gente precisa estar presente e Uhum. consciente, né, consciente, assim, nessa conversa, né, porque é natural, as pessoas vão falar das coisas e das dúvidas e das questões, e aí a gente consegue ir mapeando isso. E eu tenho um modelo, né, um frame, né, uma mandala, Sim. então eu tenho ela na minha cabeça aqui, é Aham. como se eu fosse passeando pela minha mandala e tentando discutir na conversa que a gente tem com o executivo, explorando, para que ele também tenha uma visão integrada, orgânica e sistêmica da organização. Perfeito. E essa mandala que você está nos contando é a sua mandala do design organizacional? Isso, Perfeito, exatamente. porque para quem está aí nos assistindo, eu dei uma lida, no material do Marco, até para estar aqui melhor preparada para apesar de já ter vivenciado isso no dia a dia, mas também entendendo um ponto de vista como ele traz. Mas nada melhor do que o próprio Marco para contar para vocês, né, eh, nessa mandala do design organizacional, ela é feita como que você chegou nela? Quais são os principais, ali, pontos que você traz nessa mandala? Porque eu acho que até antes da gente falar disso, é importante trazer que o design organizacional, muitas vezes, ele era visto só como essa mudança da estrutura, do organograma, né. Então, às vezes, as pessoas falavam: "Ai, precisa aqui mudar o design". E o design, quando elas falavam, era a caixinha ali das pessoas, né. Mas a sua abordagem, ela está muito além disso, então é importante trazer aqui para as pessoas como é que você montou a sua mandala, e aí a gente, claro, vai falando de cada ponto e talvez, trazendo um exemplo disso dentro das organizações, Marco. Legal. Eu
Eu, há muitos anos atrás, trabalhava com liderança e Uhum. eu tive também um outro privilégio de aprender com Hersey e depois com o Blanchard sobre Legal. liderança situacional. E na ocasião, principalmente com Hersey, eu tive acesso a algumas teorias, e uma delas, que me chamava muito a atenção, era a forma como eu entendia os sistemas organizacionais. O Isaac Adizes fala mesmo de 4 grandes subsistemas e sistemas organizacionais. Ele falava do sistema administrativo, estrutural, né, que hoje eu chamo de arquitetura e de estrutura, ele falava de administrativo e estrutural. Ele falava desses sistemas impactando a liderança, que tipo de Uhum. líder eu preciso para cada um desses sistemas, né, porque quando eu estou falando de estrutura, eu estou falando de processos, enfim, que tipo de liderança a gente precisa. Então, muito inspirado, lá atrás eu Uhum. já falava sobre esses 4 subsistemas, para discutir a estratégia da organização, os objetivos, e para discutir a cultura organizacional. Mais recentemente, então ali por volta de 2012, 2011, agora eu não me recordo exatamente o ano, eu li um livro muito interessante, que depois foi traduzido para o Brasil, do Jay Galbraith, que tem inclusive uma mandala, e ele chama de Five Stars Uhum. Model, né, o modelo dele é de 5 Sim. elementos, a estrela dele tem 5 pontas, né, vamos dizer Uhum. assim. E eu já vinha trabalhando com esse conceito, e aí eu me permiti, junto com a minha experiência, me permiti falar: "Bom, eu acho que aqui faz sentido isso que o Galbraith está falando, faz sentido o que a Diz está falando, enfim, mas eu acho que a gente pode refazer isso". E aí foi que eu me permiti fazer um redesenho, e a minha Perfeito. mandala tem 6 elementos. Eu separei alguns elementos, juntei outros, e trouxe cultura de uma forma mais clara, né, porque na mandala ou na estrela, né, do Jay Galbraith, ele não fala de cultura separadamente, é Ah, como se a cultura tivesse presente em todos os elementos, e eu achei que faria sentido a gente separar isso. Então, para mim, são 3 grandes pilares: uhum. estratégia, cultura e o modelo de gestão da organização, que são os 4 elementos, e aí sim, quando eu junto os 4, eu tenho 6 elementos, né, que é Perfeito. a estratégia e a cultura organizacional, uma alimentando a outra de uma forma Uhum. muito forte. E os 4 elementos são a estrutura e a arquitetura da organização, então, os papéis, as responsabilidades, qual é o desenho daquela organização. Os processos, como é que a organização funciona. Quais são as tecnologias que ela utiliza, as pessoas, né, do ponto de vista de qualidade, de competências, de motivações, liderança, e o Sim. processo de tomada de decisão e de informação. Como é que eu analiso relatórios e tomo decisões? Então, esses são os 6 elementos da mandala que eu utilizo, né, do design Perfeito. organizacional. E agora, se a gente puder falar um pouco da estratégia em si, né, desse ponto, e aí entendi que tem uma grande relevância a estratégia e a cultura. Na verdade, eu teria 2 perguntas aí que eu fiquei pensando aqui. Uma é se dentro desses seus 6 pontos, se você, vamos dizer, entre aspas, daria um peso diferente para algum deles, né, ou se todos ali, esses 6 são igualmente, relevantes. E aí queria falar um pouquinho da parte da estratégia mesmo, porque na minha experiência, eu vejo que muita empresa, os líderes têm até estratégia bastante clara com eles, ou seja, qual é a direção, por onde eles vão caminhar, né? Onde a empresa tem que chegar, esse tipo de coisa, mas nem sempre conseguem cascatear bem essa estratégia para todos os colaboradores. E aí um dos reflexos que eu vejo sobre isso são os colaboradores meio perdidos, não estão ali fazendo a sua atribuição no dia a dia, em diferentes áreas, mas sem saber efetivamente, olha, aquilo que eu faço todo dia, como que isso colabora para a estratégia da Perfeito. organização, tá? Então vamos separar em 2 perguntas para não deixar muito complexo. Vamos Legal. começar pela primeira, se tudo isso, esses 6 pontos são igualmente importantes ou não, e depois a gente parte da estratégia e vamos indo um por um. Os 6 elementos são importantes, não tem nenhum que é mais importante Tá. do que o outro. Seria o mesmo que a gente olhando para o corpo humano dizer: "Ah, mas o Aham. coração é mais importante que o pulmão é mais importante que o fígado e que o Também se um parar, eu penso, se um não funcionar bem, já vai impactar todos os tudo". outros, Então né. todos têm sua relevância, eles têm papéis diferentes. Uhum. E muitas vezes esses papéis diferentes, né, responsabilidades diferentes, eles podem em algum momento ser em choque, né. Então
Então, como é que eu sim, lido com um e com o outro? Mas ele tem uma coerência, né, no final claro. do dia tem uma coerência todos esses elementos. Então essa é a primeira questão, não tem nenhum que seja mais importante. Eles têm uma função, né, então quando eu falo de Uhum, cultura, tem um papel importante que a cultura tem dentro desse subsistema ou dentro desses elementos, né. Então essa é a primeira questão. A ótimo. segunda você fala de estratégia, vamos lá, historicamente a estratégia ela está muito relacionado a dados, presentes, né, que eu executei, então, quando a gente faz, por exemplo, quando os executivos se reúnem para fazer um planejamento estratégico ou para discutir estratégia, tem um olhar para trás, né? Tem um Uhum, retrovisor aí, que eu vou olhar o que que eu fiz no ano passado, quanto que eu entreguei, quanto que eu atingi, quem foram os meus clientes, como é que eles estavam satisfeitos ou não, com a qualidade, custo e etc. Então tem um olhar para trás. Tem um olhar para frente, saber o que que vem pela frente, porque uhum, pode ser que o que venha pela frente não tenha nada a ver com o que eu fiz até agora, né, ou tem a ver, mas eu preciso fazer ajustes. E todos esses elementos, eles tratam de informações que lá atrás, alguns anos atrás, eles eram tratados como confidenciais, né, assim, não faz muitos anos, Gisele, que eu vi documentos estratégicos da organização, planos estratégicos da uhum, organização, em documento que estava assim, confidencial. uhum. Né, e quando eu digo confidencial, eu estou dizendo, tem um número muito pequeno de Sim. pessoas que têm acesso a esse documento. Então, eu estou falando da diretoria, tem acesso, talvez Uhum, algumas gerências ou mais executivos de alto nível têm acesso. Então, a gente vem de uma história lá atrás, em que esses dados e essas informações, elas sempre foram segregadas, né, assim, a um grupo sim. muito limitado que tinha essa informação. E quem tinha essa informação não podia divulgar. Então Uhum. nós estamos longe, né, de chegar Sim. num tempo, né, que hoje é o tempo, e de que isso não pode mais estar segregado a um grupo, isso tem que estar em toda a organização, porque em algum Sim. momento eu preciso conectar aquilo que eu estou fazendo, e eu posso estar lá na ponta, né, Uhum. no atendimento do cliente ou dentro de um armazém de logística, eu preciso conectar que aquilo que eu estou fazendo, aonde que aquilo afeta a organização, né. Sim. Isso traz sentido de propósito, isso Uhum. traz sentido de excelência, né, isso traz sentido de pertencimento Uhum. mesmo. Então, essa discussão é uma discussão que a gente precisa fazer mais, né. Então, Sim. eu acho legal quando eu desenho uma estratégia e comunico ela. E não só comunico ela, eu preciso ir dizendo: "Olha, estamos, não estamos, estamos chegando, não estamos, enfim, Uhum. estamos caminhando, quais são os resultados". Então, eu preciso o tempo inteiro estar discutindo isso, né. Entendo que muitas organizações, às vezes, são muito grandes e que isso fica mais trabalhoso, mas não impossível de se fazer todas as É. pessoas participarem desse processo. Mas eu vejo mesmo que houve uma evolução, porque era realmente isso, uns anos atrás era pouquíssimas pessoas que tinham acesso, assim, onde eu passei eu vejo que já existia um esforço muito maior em realmente cascatear Sim. essa estratégia, levar para as áreas de forma muito mais aberta e de fato conectar com o dia a dia das pessoas, né. E a gente tem um dado bem interessante da Gallup, o último dado de 2025, só 23 por cento das pessoas, dos colaboradores estão engajados, ou seja, esse dado é baixíssimo, É, né. E uma das coisas que eles trazem na pesquisa é essa desconexão mesmo entre o que a empresa precisa fazer, ou seja, essa estratégia, a direção e o caminho que a empresa está tomando, versus o que essa pessoa faz no dia a dia, porque a pessoa tá lá e não sabe o porquê é. faz, né. Então eu acho que vejo que estamos caminhando aí, pra melhores dias, então fica aqui também a dica para você aí que é um líder de uma organização, pode ser um empreendedor ou trabalhar como CLT dentro de um negócio, se não tem acesso à estratégia da organização que você trabalha, é importante também buscar provocar esse tipo de discussão saudável, para estar realmente mais próximo a essa estratégia, porque de fato isso vai ter um impacto direto na qualidade do trabalho, na velocidade que entrega, se esse trabalho está conectado ou não, de fato, com a direção, que a empresa está tomando, além do seu engajamento, né, direto como profissional. E aqui, se você me permite, antes da gente avançar, quando a gente fala de estratégia, a gente não está falando só de um plano estratégico, Sim, a gente está falando de consciência dos diferenciais, do que eu agrego de valor, qual é o significado sim. do que eu faço e do que eu entrego, né?
Eu me recordo, há muitos anos atrás, eu vi uma discussão de um executivo que ele foi questionado sobre isso por um projeto de consultoria, em que a pergunta que a consultoria fez para o executivo é: se você deixasse de existir, se essa empresa Uhum, deixasse de existir, qual o impacto que ela causaria, né? E uhum, ele se dá conta naquele momento que muito pouco impacto teria, né? Por exemplo, as pessoas estariam trabalhando em outras organizações e o que ele estava entregando de produto, outras organizações estavam fazendo. Essa é uma reflexão legal. O que que eu uhum. entrego? Como entrego? Que diferença que eu faço no planeta, no mundo, né? Sim, Então, essa é uma discussão de diferenciais competitivos, isso tem a ver com estratégia. Ela é um pouquinho mais. perfeito. Por isso que dá esse senso de engajamento, né? De propriedade. Não, e eu gostei muito do comentário que você fez, porque o que que eu vi na minha experiência, muitas pessoas em diferentes organizações que eu trabalhei, que assim, estão lá tão focadas no dia a dia, que é quase que também estão fechadas ali numa caixinha, e que muitas vezes não têm a noção do impacto da empresa, ou seja, muitas vezes não tem nem clareza exatamente de todos os produtos que tem ou do serviço que essa empresa causa, né, então parece até básico dizer, mas já falei com muitas pessoas que quando você tentava aprofundar: "Não, mas é que a empresa que você faz, que você trabalha faz, né, qual que é o diferencial dela? Quem são os principais competidores?". Enfim, a pessoa ficava assim, né, do que é que você está falando, né, então, eu acho que também, aqui se a gente puder deixar, o recado também nesse ponto da estratégia, vale para o líder, mas vale para todo mundo que está trabalhando hoje também para se conectar com isso, porque é extremamente relevante mesmo a gente saber, né, tanto o que eu faço, qual é o impacto para a empresa e o que essa empresa impacta a vida das pessoas. Então, é excelente ponto, assim, para a gente trazer aqui de conexão para as pessoas. E agora eu não sei se o próximo, você quer falar de cultura, tem algum outro que você prefere, A gente pode eh falar da cultura, que eu acho que é um outro elemento importante, porque eu diria são 2 pilares fortes, uhum, né, a estratégia e a cultura. Porque a estratégia está falando de propósito, falando de significado, está falando de valor, de entrega, né. E cultura está falando de como que a gente faz, como é que a gente é e como que a gente faz, né. sei. E eu acho que a cultura tem um elemento importante, né, inclusive tem uma frase que é muito citada sobre cultura e estratégia, que é atribuída ao Peter Drucker, né, de fato não foi ele que falou, mas enfim, é atribuída a ele, talvez ele diria isso, que é a tal da frase que se diz que a cultura engole, né, come a estratégia no café da manhã, exatamente Sim. isso. Por quê? Não adianta eu dizer que quero fazer isso, para onde eu estou indo, é essa a direção, se de alguma forma a cultura não conversar, ela não Sim. alavancar essa estratégia. Eu já vi muitos projetos estratégicos que morrem no papel, porque simplesmente a cultura não é capaz de ajudar nessa alavanca, né. Ela, ao contrário, ela acaba sendo uma armadilha, ela impede a estratégia de acontecer. E aqui eu acho que é um elemento importante até para a gente voltar lá para a primeira conversa, né, quando eu digo que a organização é viva. Uhum, Se a organização fosse racional, e se ela fosse prédios e máquinas e não pessoas, a gente não teria disfuncionalidades organizacionais, né, porque eu te diria que, do ponto de vista de pesquisas e racionalmente falando, a gente conseguiria montar uma organização, só que ela não é feita dessa forma, racionalmente. Ela é emocional. Por que ela é emocional? Porque ela tem pessoas. Eu tenho um executivo lá, eu tenho um grupo de executivos, eu tenho pessoas. E essas pessoas é que vão dizer se aquilo acontece ou não acontece. uhum, Porque as pessoas fazem, né? E é exatamente isso que é o elemento da cultura. É como fazemos, por que fazemos, de que maneira fazemos. Então esse é o elemento chave, importante, não uhum, tão visível assim, não é visível num primeiro momento, tem alguns elementos visíveis, né, os valores desenhados na parede, talvez às uhum. vezes até a mesma estratégia colocada na parede, mas isso é só um elemento, né, não é que de fato a gente age dessa maneira, né. Então a gente precisa um pouco mais a fundo, e por isso que a gente tem 2 elementos importantes, né, que é a estratégia e que é a cultura, e a cultura alimentando essa estratégia, né. Legal. Eu estou pensando numa coisa aqui que, na verdade, eu tenho ouvido com grande frequência recentemente, principalmente de líderes, que é assim, a dificuldade de trabalhar a cultura.
depois da pandemia. Em que sentido? Porque eles falam assim: "Gisele, porque acontece assim, antes vinha todo mundo aqui para o escritório, sabe, então era mais fácil, a gente conversava, a gente, né, estava mais próximo, ia no café, aquilo, saía para almoçar juntos, tal". Depois da pandemia, claro, hoje a gente sabe que algumas empresas voltaram 100% para o presencial, outras não, outras estão no híbrido, enfim. Mas ainda assim, eles têm a dificuldade de trabalhar a cultura quando esse time já não trabalha ali todo dia lado a lado. Tem alguma recomendação aqui, algo que você tenha visto na tua experiência, Marco, que talvez ajude essas organizações hoje que estão mais no remoto a trabalhar a questão da cultura com as suas equipes? O desafio é diferente, talvez até Sim, seja mais desafiador, não tenho sim. dúvida disso, né, uma coisa é eu estar junto com você e ir te passando isso e te mostrando isso, outra coisa é você estar distante, principalmente para quem está chegando na Uhum. organização. Então, de fato, a gente tem um desafio do que a gente chama hoje do onboarding, né, de Sim, trazer as pessoas para bordo, sim, sim, é mais desafiador, principalmente se a gente tem um trabalho que ele é virtual, né, e muitas vezes é remoto e muitas vezes é distante inclusive, né. Mas não se inviabiliza sim. o fato de eu construir também uma cultura mesmo com pessoas distantes, porque a cultura não é só o que eu digo ou o que eu coloco, né, porque no onboarding eu vou ter lá uma semana, um mês, 6 meses me preparando, aprendendo, vendo e Uhum. observando. Mas a cultura é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a Sim. gente diz, mas aquilo que a gente faz. Então, por exemplo, o líder está falando: "Ah, aqui a gente trabalha de forma colaborativa". Beleza, eu estou falando que a gente aqui colabora um com os outros. A cultura é que, de fato, lá no Sim, dia a dia, essas pessoas colaboram uns com os outros. Então sim. vamos imaginar, você chegou na organização e o líder ou a área de RH te disse: "Não, aqui a gente colabora uns com os outros". Aí você tem uma dificuldade, você vai procurar a Pede área ajuda. X, procurar uma ajuda ou procurar a área X, né. E aí você vai perceber, de fato, se as pessoas colaboram ou não. Sim. Como você vai ser recepcionada por essa área, como é que ele vai tratar a sua dúvida, a sua questão, Uhum. enfim, aí você vai testar mesmo se, de fato, aquilo que foi dito lá no período de onboard, se aquilo tem finalidade, tem razão, se aquilo de fato se faz, né. Sim. Então essa é a É, e eu dificuldade. também, inclusive, assim, já ouvi muito de candidato quando está procurando uma nova oportunidade, procura, né, qual que é a cultura daquela empresa hoje, vai procurar o site e tudo. Mas eu sempre falo, converse com pessoas que estão Sim, atualmente naquela organização. Porque justamente pelo ponto que você falou. Porque, claro, a gente entra no site de uma organização, vai ter lá o que é escrito, o que são os valores, tudo. Mas nada melhor do que as próprias pessoas que trabalham naquela organização para dizer se aquilo tudo mesmo sim. está refletido na Hum, prática, como você bem disse, né, se a empresa diz: "Somos colaborativos", será que quando eu precisar de ajuda, falar: "Não, vamos fazer esse projeto aqui a 4 mãos", se as pessoas realmente vão estar, alinhadas, né, dentro desse mesmo propósito de colaborarem mais do que competirem entre si, né. Então acho que é um excelente exemplo que conecta muito aí para quem está de casa e quer fazer uma transição de carreira também, procurar essas informações, tentar o máximo possível conhecer mais da organização antes de tomar uma decisão agora, se tem um ponto aqui que você está falando que eu acho que é importante todo mundo também ter clareza disso. Como uma organização, como um organismo uhum, vivo, né, como uma pessoa, como um indivíduo, nós não somos coerentes 100% do tempo. Então uhum. não espere que aquela Ah, sim, organização, ela seja coerente 100% do tempo, porque de novo a gente volta, isso não é máquina, isso são sim. pessoas. Então é natural que você em alguns momentos perceba que o discurso e a prática, em alguns momentos isso não combina, e Uhum. tudo bem, tá gente, beleza, não tem problema. Sim, A única questão é, se isso é contínuo,
aí Você nós temos um persiste, problema. né, de Aí nós fa temos um problema. Agora que a gente vai encontrar algumas deficiências, por exemplo, você vai claro. procurar uma área e essa área não colaborou contigo, mas você vai procurar a segunda, a terceira, ou a quarta, ou a quinta pessoa e você vai perceber: "Puxa, eu tive Uhum. colaboração". Agora se você percebe a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, você fala: tem alguma coisa Aí você errada". já vê que é mais o padrão de Exatamente. funcionamento O daquela padrão organi é a não é, colaboração, o padrão isso. é o feudo, o padrão é a competição interna, aí é um outro dado. Legal, perfeito. Bom, e dos outros, então falamos aqui de estratégia e cultura. Os outros 4 pontos da mandala, o que que você poderia trazer aqui para a gente de reflexão também, Marco? É, eu acho que tem outra questão importante, se é uma organização, ela é viva e ela se movimenta e ela se transforma, então é importante a gente pensar que em algum momento ela foi criada, né, Uhum, foi criada. A cultura e os processos, né, as pessoas, enfim, elas foram criadas, né, teve uma finalidade lá atrás, pode ter sido até cofundador ou não importa, uhum, eu criei uma determinada estrutura. Então, é muito importante que a gente diga: "Não tem certo e não tem errado", tá. Então não dá para dizer: uhum. "Ah, esse design está errado". Esse design, ele está certo, porque ele foi criado. E quando ele foi criado, ele tinha uma finalidade, Claro, talvez né. para aquele Para momento, aquele aquele propósito, momento, para enfim. aquele tamanho daquela Uhum, organização, né, quer dizer, é muito interessante, porque está na rede, você pode até buscar um vídeo, por exemplo, no YouTube, mas é muito interessante, por exemplo, hoje a gente fala do Nubank, né, assim, o Nubank hoje é uma grande organização, não é mais uma startup, sim. né, uma grande organização que não está só no Brasil, já está fora do Brasil. Então, uma mega organização, não só em número de pessoas, como em clientes que atende, enfim, marca que ela identificou. Mas tem uma história lá atrás, que você vai acessar no YouTube, que ela era, assim, um grupo de 30 pessoas, né, que Uhum. que operava numa casa, na rua Califórnia, no bairro do Brooklyn, né, numa casa, onde as pessoas chegavam lá de manhã e trabalhavam, né, muitos tomavam café ali, Sim. sentadas no chão, desenvolvendo um projeto, né. Que era um grupo que começou com 3 pessoas e que foram trazendo mais pessoas e mais pessoas. Então, assim, é legal você pensar que em algum momento eu fiz um desenho daquela organização. Só que essa organização ela foi se transformando, né. E a Uhum, pergunta que a gente tem sempre que fazer, e essa pergunta que eu pediria que você, como executivo, como RH, deve fazer sempre é: se essa constituição que eu tenho, pessoas, processos, arquitetura, estrutura, tomada de decisão e relatórios. Faz sentido para a realidade que eu estou vivendo hoje? A segunda pergunta: fará sentido para a organização que eu vou viver amanhã, face às mudanças que eu estou uhum. vivendo ou que já são anunciadas? Sim. Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Fez sentido lá atrás? Fez sentido. Só que talvez agora ela já não começa mais a fazer tanto sentido. Então eu preciso ir lá e começar a pensar no sentido, né. Por isso que eu Uhum, gosto muito de uma expressão que infelizmente está no inglês, que é sense make. uhum. Faz sentido, tem sentido, dar sentido, né. Sim, Então é isso, né. Não tem certo e não tem errado, sim. a minha organização tem sentido, está fazendo sentido isso. Eu me recordo de uma organização, eu não vou citar o nome aqui, em que eu fui chamado para fazer uma reflexão sobre a estrutura organizacional. E Uhum, foi muito interessante, né, você batia os olhos no organograma, discutia a estratégia com os executivos, com os 4, acho que eram 4 executivos, o CEO e 3 diretores, e assim, batendo os olhos ali, dava para perceber algumas questões, né. Por exemplo, áreas de inovação, várias áreas de inovação, não com esse nome, mas espalhada uhum. nas 3 diretorias, eram 3 diretorias. E aí você fala: "Puxa, eu posso espalhar isso por toda a organização ou posso concentrar isso, Sim, porque aí eu ganho potência". Né, e crio inclusive uma marca para a organização. Olha, aqui a sim. gente tem uma área, por exemplo, de inovação, etc. Mas, eu me recordo que uma das áreas não fazia muito sentido para mim, né, então eu tinha a área de compras, né, de contratos e de compras, e eu tinha a área jurídica, as 2 dentro de uma mesma gerência.
coordenada e conduzida por um mesmo executivo, né. Aquilo não fazia muito sentido para mim. Eu perguntei lá na história: "Ah, por quê?". "Ah, compras precisa dos contratos, passa para o jurídico", e aí tinha muita discussão de demora no fluxo. Sim. Então o que que eles resolveram? Vamos juntar isso aqui. E é claro que em algum momento uma coisa não faz sentido, né, ali. E aí, assim, olhando benchmarks e etcétera, a minha proposição foi: "Olha, mexe aqui", e a minha sugestão foi: "Vamos separar aqui jurídico de Sim. compras", né, assim, e foi muito interessante que a gente discutiu isso com os executivos e num determinado momento eles disseram: "Olha, ainda que, também para nós não faça sentido, a gente acha que ainda é a melhor alternativa para a nossa organização nesse momento". Então é legal essa ideia Uhum. de não é o desenho, arquitetura no sentido de estético, ou no sentido Uhum. até do que é correto, né, entre aspas, Sim. aqui tecnicamente falando, daquilo que faz sentido para a organização. Por isso que a gente vai encontrar 2 organizações do mesmo porte, com os mesmos clientes, com os mesmos produtos, com estruturas diferentes, com jeitos de funcionar Sim. diferente, né, poderia brincar aqui e citar Itaú, Bradesco e Santander, por exemplo, Sim. são 3 organizações, mesmo porte, mesmo tamanho, né, mesmos clientes, os mesmos produtos, e são organizações absolutamente distintas uma da outra. Por quê? Porque tem culturas diferentes, tem estruturas diferentes, tem pessoas que funcionam lá de forma diferente, enfim. São diferentes as organizações, né. Sim. E um ponto que você falou, eu também gosto muito, eu acho que é importante a gente deixar aqui esse reforço para as pessoas é de pensar nesse design todo da organização, não só no agora, mas para o futuro, né, porque ainda vejo muitas empresas pensando só no agora. E aí o que acontece? Não consegue se antever ao que vem para o futuro. E a gente, claro, nunca vai ter uma certeza absoluta do que vem, porque, claro, não estamos lá nesse futuro, se eu falar daqui 5, 10 anos, mas, claro, a gente tem vários indícios de como poderemos estar, né. Então de fato, hoje a gente poderia repensar também certas práticas dentro de uma organização, já olhando lá na frente. Então, para aquele que está aqui, possa ser um executivo ou também um empresário, né, que está montando ali sua organização. Claro, então é importante saber que a gente pensa numa organização hoje, uma organização futura, e é o que você falou, né, Marco? Quando a gente olha isso como um organismo vivo, sabendo que ao longo dessa caminhada a gente também vai fazendo ajustes. Claro. Certo? Então não é que a gente também desenha algo aqui em termos de cultura, estratégia, pessoas, tecnologias, etc, e que isso não vai mudar, né. Então, também é um fato que eu convido as empresas sempre terem esses momentos de revisão do design organizacional como um todo, para ver se estão preparados para atender o público, clientes, etc, no dia de hoje e Perfeito. para o futuro também, né, É. claro. Você tem muitas instituições e relatórios sérios, né. Você tem, por Uhum, exemplo, o Fórum Econômico Mundial, ele claro. produz documentos, quase não, anualmente, Uhum, falando de tendências. Então eu posso dizer os próximos 2 anos, claro. os próximos 10 anos, quais são os sinais que são apontados. Aquilo vai acontecer ou não? É possível que não. Ou é possível que sim, mas se eu considero esse dado e essa informação, por isso que um dos elementos importantes da minha mandala é o sistema de informação e tomada de decisão. A gente Uhum. tem relatórios de futuro do trabalho, a gente tem relatórios de saúde mental, a gente tem relatórios, Sim. enfim, de todo tipo, Acesso à informação, a de gente todo tem tipo. inúmeros, A né. pergunta é, a gente já está trazendo todas essas informações e deixando elas Uhum. disponíveis aqui, né? Fora Sim, que a gente tem hoje a inteligência artificial, né, que sim, traz um monte de outros relatórios e informações que estão aí disponíveis, para a gente brincar com elas e entender, né. sim. Eu gosto muito, um amigo que me trouxe próximo disso, né, de 2 palavras importantes e que a gente precisa trazer para as nossas competências. A primeira delas é nexialismo. A gente precisa ser menos especialista, Uhum. menos generalista, que é raso, e a gente precisa ser mais nexialista. O que que é um nexialista? É a possibilidade de eu começar a criar nexos,
de coisas que num primeiro momento não tem nexo nenhum. E quando eu Uhum. trago todos esses dados e coloco na mesa, às vezes eles começam a conversar, eu começo a perceber: "Olha, É, isso faz sentido, porque aqui", e eu começo a criar nexos. E essa é a grande sacada para esse mundo complexo, esse mundo que a gente não viu ainda, a gente não super sabe como interessante. resolver, que é essa possibilidade de criar nexo. E a outra que eu acho bem legal, e essa é mais recente, que é a ideia de sermos mais polímatas. E aí Uhum. anote aí, vai É. pesquisar na internet, polímata, que é poder aprofundar e Sim. buscar disciplinas de outro tipo, né. Então, Uhum. eu tenho 4 netos, né. Eu vou te dizer, os meus netos, principalmente os menores, né, eu tenho um de 15, mas os menores, provavelmente eles vão estudar várias coisas, Sim. né. O mais velho até já faz isso, né. Ele, por exemplo, gosta de guitarra, ele Uhum. estuda isso, então ele faz curso de guitarra, ele tem uma banda, etcétera. Então, o que que a música e tocar um Uhum. instrumento conecta, por exemplo, com, sei lá, administração, né. Então essa ideia de aprofundar, nós não estamos falando de experimentar, né, Sim. de hobby, não é Aham. hobby, é aprofundar. Então, talvez seja interessante aprofundar em, sei lá, em gastronomia, talvez seja Uhum. interessante estudar música, talvez seja interessante eu estudar paraquedismo, talvez seja inte e aí quando eu começo a aprofundar esses conhecimentos mais, né, com Seria disciplina, aprofundar habilidades isso, específicas. estudar mesmo, assim, Aham. porque eu preciso ser expert nisso também, né. Uhum. É um pouco como o Leonardo da Gostei muito. Vinci, né, assim, ele era capaz disso, disso, disso e Sim. disso, né, São porque vários talentos ali, isso, eu posso ser um pintor, eu posso ser um executivo, eu posso ser um surfista, eu, né. né. E assim, como aí eu crio um nexus, né, como é que eu trago Uhum. esse porque a gente aprendeu lá atrás que era aprender É, uma única disciplina, né, então seja um médico e vá ser um bom médico. Pô, o médico pode tocar música, o médico sim, pode estudar psicanálise, o médico sim, pode estudar gastronomia, e conectar todos esses sim. aprendizados e essas disciplinas, né, então acho que essa é uma sacada e uma Adorei, dica. gente, olha, tem muita coisa para a gente estudar aí, eu mesma também vou fazer minha lição de casa quando sair daqui, porque acho que a gente tem tema para outra conversa aqui, porque eu daí Verdade. fiquei pensando: "Ah, vou trazer o tema da inteligência artificial", mas falei: "Ah, acho que não", mas você comentou agora, então e não só esse, mas como o mundo está mudando, né, então eu vejo inclusive, a gente poderia falar do processo de educação mesmo das pessoas, né, então hoje, sejam escolas, graduação mesmo, era muito específico. Sim, Hoje, já estou vendo que temos diferentes é verdade. modalidades, mais voltadas para negócio ou mais voltadas para experimentação, para projetos específicos, universidades fora do país que fazem um dia desses li de uma muito interessante que passava acho que por 4, 5 países, então fazendo projetos, e a pessoa já sai dona da sua própria empresa, enfim, mas, tudo muito diferente, né, do que foi alguns anos atrás, então acho que fica aqui a dica para quem está nos acompanhando, que a gente precisa sim continuar aprendendo muitas coisas. Eu faço até o paralelo com o meu avô aqui, ele faleceu com 105 anos, mas uma grande habilidade que ele tinha era talvez de fazer esses nexos que você falava, porque ele foi aprender diferentes coisas, Que totalmente legal. diferentes, seja de esporte, cultura, idiomas, do trabalho, enfim, ao longo de toda essa jornada, né. Então, com 105 anos também muito bem mentalmente, né, e todos nós, claro, esse tinha um estilo de vida saudável, comia bem, fazia esporte, sim, mas essa parte da expansão do conhecimento, da consciência sobre diferentes temas, de fato, nós ali da família, a gente sempre achou que ajudou muito também na longevidade, que a gente teria aí outro capítulo para falar. Então, eu vejo que o mundo tem exigido da gente diferentes mesmo Perfeito. habilidades e competências. Às vezes as empresas como estruturas, e aí claro, são maiores, são muitas pessoas, nem sempre estão na mesma velocidade das mudanças do mundo, né. Então pensando que a gente também está chegando aí na reta final desse bate-papo, gente, honestamente eu passaria horas aqui conversando com o Marco, isso é a maior realidade. A gente vai deixar o contato dele aqui, das redes sociais, enfim, depois eu coloco aqui na descrição do YouTube também. Mas, Marco, tem algum outro ponto que talvez a gente não tenha falado tanto, que você queira aí trazer, talvez como uma mensagem final para quem está nos acompanhando?
Eu acho que eu até já falei, mas eu posso repetir que dar ênfase. Eu acho que a primeira coisa, a gente compreender que as organizações são vivas, se transformam, se Uhum, modificam, evoluem, dão passos para trás, dão passos para frente, enfim, eu acho que pensar na organização como uma coisa viva. Pensar que a gente vive num mundo mais complexo e mais caótico, muito mais complexo e muito mais caótico. As coisas não são mais, tão relacional assim. uhum. Tem isso, a causa é isso, os efeitos são isso, né, essa visão mais Tinha linear e e também muito cartesiana, previsível, né, ah, acontece previsível. isso, acontece isso, Exatamente. né. Acho que previsibilidade é a palavra. Uhum, Obrigado, Gisele, porque eu acho que a gente vive num mundo mais imprevisível. uhum, E um mundo em que eu preciso entender mais do que categorizar mais. Então, quando você for ver um fato, toma um pouco de cuidado de você não estar categorizando e simplificando, né. Por exemplo, uhum. às vezes eu vejo executivos ou mesmo as lideranças dentro da organização falar dessa próxima geração ou dessa geração, dizer: "Ah, essa é uma geração que não quer trabalhar", né, assim, Sim. gente, isso é um julgamento, né, no primeiro momento. Isso é uma categorização que eu estou dizendo de um Uhum. fato. Então, a ideia é que vamos explorar um pouquinho mais, vamos aprofundar um pouquinho mais, vamos tentar entender um pouco mais, porque a gente tem vieses, né, eu tenho vieses, e é Claro. natural que eu olhe os fatos com a minha lente, isso é natural. Mas o que eu preciso fazer é será que é só essa lente? Que outras lentes eu não estou conseguindo perceber? Eu acho que aprofundar um pouquinho mais, porque aí pode ser que a gente consiga fazer nexos e que a gente É. consiga buscar outras respostas, né. Para os problemas, ou se não encontrar respostas, como que nós vamos lidar com esse paradoxo, com Uhum. essa ambiguidade que faz parte da vida, né, a vida é ambígua, a vida é Sim. paradoxal, né. Então acho que essa fica a minha dica aí, né, estar consciente disso, Uhum. estar presentes nessa realidade, né. Eu gosto muito de uma metáfora, talvez para terminar, eu diria assim, eu acho que a gente precisaria pensar um pouquinho na atividade do surfista, né. Gosto muito dessa imagem, né, eu já acompanhei muitas vezes, eu não sou surfista, mas acompanhei isso. Eu acho que aquela ideia de você passa pelas ondas e você Uhum. vai para lá onde teoricamente está tudo mais lento e tranquilo, e fico lá só observando, né. As marolas e o que Sim. vem, né, assim, e aí eu percebo e vou testando. Às vezes vem uma Uhum. marola e eu embarco e não Uhum. dá certo. Às vezes vem uma, embarco e dá certo. Às vezes vem uma e eu não pego e ela passa. É um pouco essa ideia, né, assim, de como que a gente está surfando nas ondas. Qual a Uhum. observação que eu tenho pelo que vem vindo, quanto preparado eu estou, né, para que quando ele chegar eu eu pegue isso, então é repertório, né, qual é o meu repertório, e principalmente quando eu estiver lá no meio da onda, eu preciso surfar, né, Sim. assim. E é claro que eu vou cair, e é claro que eu vou engolir água, e é claro que eu vou chegar do lado de lá um pouquinho ralado, porque o que a gente está vivendo não é para amadores, né. Sim. Nós estamos vivendo, sem Definitivamente. dúvida, um mundo É. mais complexo e mais caótico. Então nós Uhum. vamos chegar do lado de lá mais ralado, beleza, Hum. mas vamos chegar, né. Mas talvez até do conceito que muitas pessoas falavam, hoje até a palavra não tem sido tão bem utilizada, mas da resiliência nesse sentido, que é também chega um pouco mais forte, com mais vivência, mais experiência, Futuro. para no Isso. futuro pegar a onda e É. conseguir aproveitar melhor a Eu onda, preciso né. chegar mais preparado, porque eu vou pegar outras ondas, né, que vão vir de outros um outro nível de complexidade, sem Sim. dúvida, né, eu preciso e aí eu acho que tem outra palavrinha legal que é pensar que o nosso cérebro é plástico, então eu posso Sim, mudar as minhas percepções sobre as coisas. Eu posso mudar de opinião, eu sim, posso mudar de perspectiva, eu posso ver de uma outra forma, né, e aí isso vai refletir numa mudança plástica, com certeza. mentalmente falando, né, e claro que emocionalmente preciso estar resiliente para tudo Não, e isso. aí viriam outros conceitos de neurociência, física quântica, aí a gente tem um monte, mas já estou aqui bem animada para pensar nesses nexos, porque realmente hoje vejo que a gente faz parte de discussões muito diferentes também do que era antes. Então, nossa, Marco, eu realmente te
agradeço, assim, porque eu acho que foi um divisor, super profunda a conversa, assim, você realmente tem um conhecimento muito bacana. Para quem quiser acompanhar o Marco, a gente vai deixar aqui o Instagram, mas também tem a Ornelas Consulting, né. Ornelas Consult, Eh, OnSIP Nexus. Aí a gente coloca os dados também para vocês acessarem, né, e que a gente tenha mais momentos aí de Opa, de grandes disposição. conversas como essas. Então, Legal. mais uma vez, Obrigado obrigada pela sua e presença. obrigado pelo convite. Acho que é um prazer essa conversa, foi muito solta, muito gostosa. Muito obrigada mesmo. Para quem ficou com a gente aí até aqui, obrigada mais uma vez. Logo mais esse episódio está no ar e a gente se fala. Até mais.